eu vou iniciar pedindo aqui que a nossa convidada, doutora Fabiane Dani, faça a fala da abertura da nossa aula de hoje. Doutora Fabiane, a senhora tem 3 minutos para fazer uma fala de abertura. São 3 minutos, mas eu acredito que é de suma importância a gente sempre estar ouvindo os municípios, e por isso a gente fez esse momento, né, de abertura para que vocês possam estar sempre dando também as suas contribuições. Muito obrigada, doutora Fabiane, pode ligar o microfone, a fala é sua. Vocês me ouvem? Boa tarde a todos. Eu sou Fabiane Dani Araújo, sou advogada da UAB Ceará, subseção Juazeiro do Norte, e sempre fui muito ligada à questão das vulnerabilidades. E a minha visibilidade nessa luta começou quando eu fui indicada a presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da UAB, que resultou no meu assento, né, no CMDI. E assim começou minha trajetória no Conselho Municipal, desde 2019. Tivemos algumas atividades bem intensas no ano de 2019, participamos de conferências, onde os idosos tiveram um grande protagonismo no município, né? Fizemos palestras, tanto nos CRAS, quanto no Centro de Referência do Idoso, onde nós pudemos também estar mais perto dos idosos, saber das demandas do município, e assim começamos a nossa trajetória muito bem, sendo que, né, chegou a pandemia e nós tivemos grandes desafios. Os problemas ainda continuavam e, agravados com a pandemia, nossas atividades ficaram um pouco prejudicadas. Muito embora não pararam. Nós tivemos, infelizmente, muitos contágios de coronavírus em algumas LPIs do Juazeiro. Hoje nós contamos com 5 LPIs regulares e 2 em análise, tanto pelo Ministério Público, tanto acompanhado pelo município e pelo Conselho. Nossas atividades continuamos fazendo nossas reuniões todo mês, as ordinárias, e muito embora, apesar da pandemia, como eu disse, a demanda não para e a gente está tendo muitas reuniões extras. E assim é um pouquinho do nosso trabalho aqui no CMDM. Não vou me alongar, porque eu quero aprender mais um pouquinho. Quero desde já agradecer em nome da Vina e da Dalila pela capacitação, que com certeza vai ser um ganho muito grande para todos os conselheiros. Quero também aqui agradecer aos colegas que participaram do momento da Quinta Concedi, né, um projeto muito bacana, e Mário e Adriano, né? E desejar um bom curso para todos e que aproveite o doutor Rafael, que é uma pessoa maravilhosa e que eu tenho que destacar, que é uma pessoa que sempre me deu muito apoio, incentivou no CDPI, e a gente tem feito um trabalho muito bacana aqui no interior com o apoio do Estado. Então, um abraço a todos e bom curso. Obrigada, doutora Fabiane. Antes de passar aqui a fala para o doutor Rafael, gente, eu vou passar aqui só para a nossa presidente, para ela dar uma boa tarde para vocês, porque ela vai ser a nossa segunda professora, ela está aqui caladinha, mas vamos lá, Vina, por favor. Boa tarde a todas, todos e todes. Eu sou Vina, depois eu me apresento um pouco melhor, eu estou como presidente do CEDI, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Muito obrigada aos nossos participantes e aos nossos expositores hoje, né, junto comigo hoje, doutor Rafael. Meu agradecimento também, reforço as palavras da doutora Fabiane, sempre um incentivador de todos nós. Obrigada, Adriana, obrigada aos nossos intérpretes da CIO Ceará, e vamos lá, vamos ter uma tarde maravilhosa de compartilhamento, né? Obrigada, Dalila. Que ótimo, então. Eu já vou passar aqui a palavra para o doutor Rafael. Boa tarde a todas e todos. Inicialmente, agradecer o convite do CEDI, na figura da nossa presidente,
né, a doutora Vina, que também é uma grande entusiasta, né, que motiva muito aqui o nosso trabalho. Vina sempre foi parceira nossa, inclusive durante a gestão passada, a Vina já então coordenadora de políticas para o idoso e para a pessoa com deficiência, sempre foi parceira de primeira linha, e o CEDI está hoje em muito boas mãos, e não por acaso o CEDI tem tido tanto protagonismo, tantas ações inovadoras como essa, né, do curso de formação, né? Saudar também toda a equipe técnica, e eu aproveito aqui para fazer mais uma vez o reconhecimento ao trabalho que a Dalila há anos tem desempenhado no Conselho Estadual. O CEDI hoje é uma referência não só no estado do Ceará, mas nacionalmente. O CEDI Ceará é visto como um dos conselhos estaduais dos direitos da pessoa idosa mais ativos, né, mais encaminhativos, que melhor interagem com os conselhos municipais. Não por acaso, hoje a gente tem um dos estados com o maior número de conselhos, de percentual de conselhos municipais do idoso em atividade, né? Então, parabenizar a todos, agradecer o convite, saudar a minha colega, doutora Fabiane Dani, que também tem feito um trabalho aí especial aí no Cariri, enquanto OAB, enquanto conselho também. Então, é um motivo de muita alegria a gente vir aqui compartilhar um pouco das nossas percepções acerca dos direitos da pessoa idosa com os colegas, né? Tantos valorosos colegas aí de tantos municípios que a gente teve a oportunidade de conhecer em loco, né? Bom, gente, hoje a nossa intervenção é uma intervenção bem rápida, né? É um tema realmente bastante relevante, tema que eu diria, né, dos mais atuais, que é justamente essa questão do controle social, o papel dos conselhos, o papel do conselheiro, as atribuições e, principalmente, as estratégias que esses conselhos de direito dispõem para justamente vamos dizer assim, o aprimoramento dessa rede e tornar, de fato, o controle social mais efetivo. Vejo aqui, na confirmação de presença, né, a importante presença de vários conselheiros, ex-conselheiros, e aproveito aqui para saudar a nossa querida amiga Vejuse Alencar, que, inclusive, já foi presidente do Conselho Estadual também dos Direitos do Idoso, e vários colegas que estão aqui presentes, né? Então, pode passar, Dalila, desse slide. É bom até colocar, Dalila, na exposição, lá no modo apresentação de slides, né? Que aí fica até maior para que todos possam visualizar, tá bom? Bom, então, para a gente iniciar aqui a nossa discussão, é interessante a gente verificar que, na verdade, os conselhos de direito, essas estruturas de controle social, todas elas são resultantes de uma luta histórica, né? Então, nós tivemos um processo de construção sociopolítica no decorrer desses 500 e poucos anos, né? Sendo mais exato, 521 anos, muito autoritário, né? Então, nós tivemos processos muito abruptos, e aí tem uma passagem muito importante do Sérgio Buarque de Holanda, que ele nos faz refletir de que o nosso processo, o brasileiro, a essência do brasileiro não é uma essência pacífica, como muitas vezes a gente costuma lembrar. Na verdade, a nossa cultura histórica de se construir política é uma cultura extremamente violenta, ela é uma cultura que muitas vezes o Estado ele teve uma figura de fato de opressor, né? E que muitas vezes a população, ou seja, a sociedade de uma forma geral, ela assistiu alheia a alguns processos históricos. E aí eu poderia citar aqui vários, né? Mas vamos citar talvez o principal, a independência do Brasil, né? O nosso processo de independência foi bem diferente do processo vivenciado, por exemplo, nos nossos co-irmãos países da América Latina, onde você teve um protagonismo social, uma luta de fato, onde boa parte da população envolveu-se para se chegar a um processo de independência. Aqui não. Né? Aqui nós tivemos um processo de independência basicamente elitista, né? Onde muitas vezes se questiona até que ponto os nossos, vamos dizer assim, os nossos protagonistas da independência estavam, de fato, comprometidos com o Brasil ou se, eventualmente, estavam mais a serviço de interesses lusitanos, né, de interesses portugueses. E aí eu poderia citar vários outros fatos históricos, como, por exemplo, a primeira Constituição brasileira, que é a Constituição de 1824, que também é conhecida como Constituição da Mandioca, né, onde
basicamente, menos de 5% da população brasileira era vista como povo brasileiro para aquela Constituição, né? Nós podemos refletir, por exemplo, o processo de criação da nossa Previdência Social com a Lei Eloy Chaves, no início do século passado, onde grande parte dos trabalhadores sequer foram convidados para discutir acerca daquele sistema que estava sendo criado, que hoje a gente, depois de muitas e muitas transformações, a gente conhece como Previdência Social, né? E a gente poderia citar muitos e muitos processos políticos e sociais em que, muitas vezes, a sociedade civil ela foi tornada, a sociedade civil foi dada poucas possibilidades de participação nos referidos processos, né? Mas quando a gente vai trazendo esse histórico mais recente, eu sinalizei aqui 3 décadas, né, 3 momentos, né? O momento da década de 70, que eu coloquei aí, que é um momento de oposição ao Estado autoritário, ou seja, a sociedade civil, basicamente, ela se estruturava por meio de aquela época, né, nós tínhamos um bipartidarismo, mas a gente tinha estruturas políticas sendo criadas, como entidades sindicais, como grêmios estudantis, algumas delas, inclusive, sofreram com processos de dissolução por parte desse Estado autoritário, típico, né, de um governo autoritário. Essas estruturas, na década de 80, já no momento de redemocratização, elas passam a se reorganizar, e aí daí você tem, por exemplo, a criação de vários partidos políticos, um redesenho, né, político a partir da ruptura com o bipartidarismo, né, o que antes se chamava de Arena foi dividido em vários partidos, o que era o MDB da época, né, também foi dividido em outros partidos, e você teve também a criação de várias estruturas, né? E aí a gente tem várias associações, né, de trabalhadores, vários sindicatos, por exemplo, de servidores públicos, e todo esse processo de reorganização da década de 80 acabou dando gênese ao desenho constitucional, né, impresso, na verdade, pela Constituição de 88, né, que cultiva, né, eu coloquei aqui com a década de 90, a Constituição de 88, né, gerou as bases para o que nos anos 90 iria se consolidar como uma nova concepção de interação entre a sociedade civil e o Estado. Ou seja, de fato, a gente inaugura um novo momento da democracia brasileira em que a sociedade civil cada vez mais se aproxima do Estado e ela passa a vetorizar essas políticas sociais, e não só na perspectiva do idoso, mas aqui, por coincidência, né, um momento em que nós temos aí o advento de várias leis afirmativas de direito. Você tem a Política Nacional do Idoso, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, em 1990, mais à frente nós temos o Estatuto do Idoso, 2003, a Lei Maria da Penha, 2005, 2006, mais ou menos, e aí nós inauguramos, na verdade, um novo momento em que, de fato, a sociedade civil é chamada a de fato, construir, juntamente com o Estado, essa política pública, ou esse conjunto de ações a que a gente dá o nome de política pública. E aí eu destaco uma frase, né, que coloca o seguinte: a participação do cidadão para que que seria, na verdade, a participação no controle social, para que este bem-estar venha a acontecer na prática. Hoje está possibilitada pela Constituição Federal e as leis ordinárias. Aí eu coloquei leis ordinárias, mas a gente, para uma perspectiva mais técnica, a gente costuma chamar de leis afirmativas de direito, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, a Lei Orgânica da Saúde, a LOAS, né, que é a Lei 8742 de 93, dentre outras, que estabelece, além dos conselhos de direitos, estabelece também os conselhos setoriais. Então, o que seriam os conselhos? Na prática, são órgãos colegiados, permanentes, né, deliberativos e que são responsáveis pela, eu coloco aqui, formulação, supervisão, avaliação das políticas públicas, cada um deles, né, dentro da sua especificidade. Essas competências, elas estão sempre regidas, né, por uma diretriz legal, né, ou seja, o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso de Juazeiro do Norte tem uma lei, o ideal, né, que se tenha um dispositivo em lei que estabeleça não só a criação desse conselho, mas também as suas funções, né, as suas atribuições.
em todos os níveis, como a gente coloca no slide, né? Os níveis municipais, estaduais e federal. E aí eu coloco um asterisco em federal, certo? Para quem esteja aí anotando, porque no âmbito federal, no âmbito nacional, o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso, embora ele tenha sido previsto pela 8842 de 94, que é a Política Nacional do Idoso, no artigo 6º e 7º, ele não tem uma lei de fato de criação que estabeleça, por exemplo, as suas atribuições, né? Ele tem, na verdade, um decreto presidencial, que é de 2004, que estabelecia, de fato, essas diretrizes e que acabou sendo modificado agora muito recentemente no governo Bolsonaro e que até hoje é motivo, inclusive, de discussões no campo do judiciário, da legalidade ou não deste decreto presidencial, tá bom? Então, pode passar, Dalila. Enquanto a Dalila passa. Então, nós temos aí nesses conselhos alguns pontos importantes, né? Que, por exemplo, a gente sinaliza aí para vocês, né? Primeiro, o seu caráter permanente. Então, os conselhos, eles têm dentro da própria concepção essa ideia de permanência, ou seja, ele deixa de ser uma política de gestão, né, e passa a ser uma política de Estado a partir da Constituição de 88. Isso porque a gente sabe que há algumas experiências municipais e estaduais até anteriores a 88, né, de espécie de conselhos municipais e estaduais, mas quando da questão desse princípio da participação social, que acaba sendo um princípio constitucional, ela adquire, na verdade, uma concepção de política de Estado. A sua composição é paritária, certo? E aí é importante frisar que esse paritário quer dizer que nós temos composição tanto do poder público como da sociedade civil, mas que não necessariamente essa composição ela precisa ser, vamos dizer, igual. Por que eu estou querendo dizer isso? O conceito de paridade aí não quer dizer que, por exemplo, a gente não possa ter um conselho dos direitos do idoso no futuro, quem sabe, com 60% da sociedade civil e 40% do poder público. Quando falo em paritário, é no sentido de que tem a participação de ambas as condições, né? Tanto da participação das OGs, que são as organizações governamentais, como também das ONGs. A sua natureza é deliberativa e o seu caráter fiscalizador. Pode passar, Dalila. Então, você tem, na verdade, nos conselhos, a possibilidade, o reconhecimento legal para que essa participação da sociedade seja cada vez mais latente. E aí você tem um órgão que é colegiado, ou seja, é formado por um grupo de agentes, né? Todos esses agentes, eles são considerados agentes públicos. E aí alguém pode perguntar, mas, doutor Rafael, por que agentes públicos? Porque, na verdade, estão todos aqueles conselheiros e conselheiras imbuídos do exercício de uma função pública, embora seja uma função voluntária, né? No caso das entidades não governamentais ou das organizações da sociedade civil, como a gente costuma chamar, né? Como eu falei, ele é paritário, né? Cada um das suas representações tem o seu titular e o seu correspondente suplente. Pode passar, Dalila? E tem o caráter, como a gente falou, de permanência, ou seja, independentemente das decisões da gestão, o conselho ele tem que funcionar, ou seja, nenhuma autoridade pode, de fato, extingui-lo, né? Você tem que, necessariamente, se você tem uma lei de criação para a existência daquele conselho, você tem que ter uma lei correspondente que possa extingui-lo, entendeu? Então, eventualmente, um conselho municipal não pode ser extinto por um decreto ou por qualquer iniciativa, por exemplo, do executivo. E, além disso, o Conselho tem competência para deliberar, monitorar, fiscalizar e avaliar as políticas públicas dentro da sua correspondente competência. Então, por exemplo, ninguém tem maior titularidade para fiscalizar a atuação, por exemplo, a efetividade de uma política pública do município de Iracema do que o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso de Iracema, no Ceará, né? Nós mesmos, quer dizer, até mesmo o Conselho Estadual, o CEDI, Ceará, ele só eventualmente atua naquele município se eventualmente, por alguma conjuntura da época, o Conselho
específico, né? No caso, o Conselho Municipal, ele não tiver condições de atuar. Por exemplo, aquele caso quando você tem um Conselho Municipal que está inativo ou que está no momento de transição, de fato, o idoso ele precisa ter acesso a esse serviço de uma maneira permanente, né? Mas que a gente costuma sempre respeitar essa autonomia. Assim como também o Conselho Nacional, ele só vem atuar aqui no estado do Ceará ou em parceria com o Conselho Estadual, né? Ou até mesmo em parceria com os conselhos municipais para que não haja, de fato, um choque de competências, certo? Pode passar, Dalila? E, além de todas essas características, de todas essas atribuições, e aí alguém pode dizer, doutor, essas atribuições, elas estão especificadas aonde? Né? Numa perspectiva legal, você tem, na verdade, uma previsão constitucional, quando você tem o princípio da parcial previsto na Constituição, quando no artigo 230 da Constituição Estadual, Constituição Federal, ele coloca que é poder também dever também da sociedade, né? No caso é o Estado, a família e a sociedade, tem no artigo 230 uma primeira, vamos dizer assim, fundamentação, né? A nível legal, né? Ou seja, pela lei, né? Nós temos a lei 8842 de 94, que é a política nacional do idoso, e nós temos a lei 10741 de 2003, que a gente costuma chamar de Estatuto do Idoso. Então, nessas leis, nesses dispositivos, né, e eu estou trazendo aqui para quem queira se aprofundar, né, você tem muito claramente essas funções, essas atribuições. Pode passar, Dalila. Então, dando prosseguimento, os conselhos, assim como também as conferências, elas são espaços legais. Por que legais, doutor? Porque são previstos em lei, né? E se constituem em instâncias máximas de deliberação das políticas públicas, fortalecendo, portanto, o processo participativo. E aí tem um detalhe aí, para além do que tem nos slides, né? Alguém pode dizer, mas, doutor, ficou faltando algumas outras instâncias, como, por exemplo, cadê os fóruns? Realmente, né? Nós temos, além dos conselhos, além das conferências, né, além de outras estruturas do controle social, nós temos a possibilidade da articulação da sociedade civil por meio de fóruns, né? Esses fóruns, eles se subdividem em fóruns mistos, ou seja, quando você tem a sociedade civil e você tem o poder público no mesmo fórum, né, tratando sobre aquela demanda. Eu poderia citar, por exemplo, o FOES, né, no âmbito da assistência social, que tem toda aquela discussão, né, de articulação do FOES. Tem outros fóruns aí que discutem, por exemplo, fórum em defesa do serviço público, vários fóruns que se articulam aqui no estado do Ceará. E nós temos, por exemplo, fóruns puros da sociedade civil, onde, de fato, você tem, na verdade, como membros daquele fórum, somente instituições e representantes da sociedade civil, né? E aí eu posso citar aqui o nosso conhecido e estimado FOCEP, né? Que é o Fórum Cearense de Políticas para o Idoso, em que, inclusive, eu vejo que a presença de vários FOCEPianos, como a própria Vejuse, que a gente mencionou, nossa colega, no início aqui da apresentação, né? Então, esses fóruns, eles também constituem articulações da sociedade como forma de tensionar, né, o Estado a garantir. Os conselhos e as conferências, né, legais por quê? Porque são previstos em lei, né? Geralmente, a maioria dos fóruns nem sempre tem essa previsão legal. Então, é um recorte interessante. E os fóruns também é um espaço, assim, vamos dizer, um tema que eu entendo da maior importância para aqueles que pesquisam sobre o controle social ou atuam na área do controle social. Pode passar, Dalila. E aí, pessoal, dando continuidade, a gente falando um pouco, aprofundando um pouco mais sobre esse controle social. Quando a gente fala nas suas finalidades em relação específica à nossa pauta, né, a nossa luta dos direitos da pessoa idosa, tem como finalidades
defender os direitos da pessoa idosa, informar e orientar a pessoa idosa sobre os seus próprios direitos. Eu costumo dizer que ninguém tem a maior titularidade de defender o próprio direito do que o próprio sujeito da luta, né? Ninguém vai defender melhor a causa negra do que um negro, né? Ninguém vai defender melhor o direito da mulher do que uma mulher, né? Não que deslegitime a sensibilidade de outros atores, né? Por exemplo, eu mesmo me considero, né, para efeitos legais, um jovem que milita pelos direitos da pessoa idosa, né? Mas a gente reconhece, né, na verdade, naquele ator social, naquela pessoa, o sujeito da luta, o maior potencial, né, e as maiores condições de estabelecer a sua melhor defesa. Então, é papel do controle social empoderar esse sujeito da luta, né? Finalidade, né? Denunciar situações de violência ou de violações aos direitos da pessoa idosa, fiscalizar as políticas, os programas, as atividades e serviços dirigidos à pessoa idosa, divulgar o estatuto, e não só o estatuto do idoso, mas também toda a legislação, né? Nós temos, por exemplo, legislações em que trazem, né, diretrizes específicas ao idoso, e eu posso citar aqui a própria lei orgânica da assistência social, quando fala do BPC, né, no artigo 20, que traz a possibilidade da concessão do amparo social à pessoa idosa, né, que necessita desse amparo e que preenche os requisitos que a lei estabelece. Pode passar da lei. Pronto. Zelar pelo cumprimento da legislação de defesa dos direitos da pessoa idosa, capacitar seus parceiros para que sejam agentes multiplicadores da defesa dos direitos da pessoa idosa. Então, nós temos aqui na nossa ação, né, nessa formação que está sendo patrocinada pelo CEDI, justamente o alcance dessa finalidade, né? Nós estamos aqui buscando nos capacitar, todos nós, né? Estamos aqui todos buscando a capacitação para que nós sejamos nos nossos municípios, para que nós sejamos nas nossas entidades, de fato, multiplicadores do que a gente tem visto, né, nessas capacitações. E aí até algumas pessoas estão fazendo aqui uma manifestação aqui no chat, aí coloca aqui a Criselite Rodrigues, né? Saudações, Criselite. Ela coloca: doutor, no nosso conselho não tem a representação da pessoa idosa. Se colocarmos agora, como fazer? Na lei municipal não está a representação. Estou pensando em ver uma resolução do próprio conselho para incluir essa representação. Muito interessante, Criselite. Muito pertinente o seu comentário. Realmente, dentro da autonomia legislativa, né, que os municípios têm, os estados têm, nós temos, às vezes, desenhos. Por exemplo, aqui em Fortaleza, nós temos, na lei do Conselho Municipal, 2 assentos, né, que são destinados a pessoas idosas, né? Essas pessoas são eleitas pelo Fórum Cearense de Políticas para o Idoso, e esse fórum indica essas 2 pessoas para estarem lá representando, de fato, a pessoa idosa, né? E os demais assentos voltados às entidades que trabalham no segmento. Então, assim, como fazer? Eu acho que uma sugestão que eu lhe dou, Criselite, é que haja uma provocação formal do Conselho à Câmara dos Vereadores, certo? Vocês podem colocar isso em pauta, muito importante. Inclusive, eu sei que outros municípios também têm essa mesma inquietude, né? Então, vocês podem colocar em pauta, e aí o encaminhamento, provavelmente, dessa reunião seria uma provocação ao presidente da Câmara de Vereadores do município de vocês, solicitando esse ajuste para que haja essa possibilidade. Eu acho super interessante, até por esse recorte que a gente estava falando, de estimular o protagonismo do próprio autor, né, do próprio ator social daquela pauta, né? Muito pertinente. E aí coloca aqui, por último, no slide, a efetividade desses instrumentos de controle social depende da organização e pressão dos movimentos sociais em defesa de direitos. E aí a gente tem, nesse exemplo que a Criselite pontuou, justamente a importância dessa pressão, a importância desse acompanhamento por parte dos movimentos ligados àquela pauta específica. E aqui a gente está falando da pessoa idosa, mas de qualquer que seja o movimento. É de fundamental importância, de fato, essa pressão. Pode passar, Dalili. Passou um pouquinho. Deve ter um antes. Ah, não, está aqui, certo. Bom, e aí vem aqui a parte
importante, a gente já chegando aqui na metade para o final da nossa intervenção, né, vem a parte interessante, que é o seguinte: ante todo esse contexto que a gente teve aqui, o contexto histórico, né, de participação da sociedade civil, das decisões, né, na verdade, da sociedade, perdão, do Estado, de uma forma geral, daquele país, daquele município, daquele Estado, né? Nós passamos pela função desses conselhos, né? A estruturação desses conselhos, vimos que a própria legislação ela modificou nas últimas décadas para, de fato, citar e organizar essas estruturas de controle social. Chega ao nosso desafio hoje, que é o seguinte: não basta a gente ter um conselho ativo, não basta a gente ter um conselho que se reúne. A gente precisa ter um conselho que tenha, de fato, um protagonismo naquelas discussões, né? Que seja um conselho, de fato, presente, um conselho que tenha força, um conselho que represente para o idoso uma estrutura que possa fazer valer os seus direitos. Nós costumamos ter uma análise, e aí eu aproveito aqui uma fala de um grande amigo nosso, que, inclusive, a gente, vamos dizer assim, um grande amigo e parceiro de muitos anos do nosso movimento de defesa dos direitos da pessoa idosa, que é o doutor Alexandre Alcântara, né, promotor de justiça aqui no Estado, que ele disse que o Estatuto do Idoso, infelizmente, ele continua a ser, de fato, uma lei simbólica. Ou seja, nós temos uma legislação muito avançada, né? Se você analisar o Estatuto do Idoso hoje, numa perspectiva internacional, talvez seja uma das leis mais interessantes, mais protetivas, mais bem feitas internacionalmente em defesa dos direitos da pessoa idosa. Agora, o desafio que está colocado é que esse estatuto ele precisa ser mais efetivo. Infelizmente, boa parte do que está contido no estatuto, ele não passa de um mero texto de lei, né? E aí, qual é o desafio? Como que a gente vai tornar esse estatuto mais efetivo? E aí uma proposta, né, que aqui, na verdade, na nossa intervenção, eu não venho trazer respostas, eu venho trazer sugestões do que a gente, no decorrer desses 11 anos que a gente tem militado diariamente, né, quer seja pela OAB, ou quer seja pelo Fórum Cearense de Políticas para o Idoso, ou até mesmo pelo CEDI na gestão passada, que são experiências que a gente pôde acumular, e aí eu trago aqui para os conselhos municipais refletirem dentro da sua experiência local, né, na sua particularidade. A primeira proposta de resposta a essa pergunta que eu coloco é essa questão da articulação em rede. O conselho que atua sozinho, ele é um conselho que não tem a mesma efervescência, ele não tem o mesmo alcance do que aquele conselho que atua em parceria com outras instituições, né? Então, o primeiro passo é, de fato, essa articulação em rede. E eu posso citar como exemplo de iniciativa exitosa, inclusive esse próprio curso de formação que a gente está aqui, né? Lá na capa lá do nosso curso, a gente coloca aqui os nossos parceiros, né? Além do CEDI, que é quem está promovendo, além do Conselho do Governo do Estado do Ceará, nós temos aqui o Ministério Público, o Ceará Acessível, a OAB, nós estamos aqui presente, o Banco Itaú, a ANPID, que é a Associação Nacional dos Promotores de Justiça em Defesa do Idoso da Pessoa com Deficiência, a ABRAS, a Associação Brasileira de Alzheimer, e a SBGG, né? Então, nós temos aqui várias instituições que se unem para a gente conseguir criar essa iniciativa, né? Então, uma proposta que a gente traz aqui para tornar, de fato, o Estatuto do Idoso mais visível no seu município é essa articulação. E aí eu coloco aqui alguns parceiros, né? O Ministério Público, juntamente com as defensorias públicas e a OAB. Inclusive, nós temos o próprio CEDI Ceará desenvolveu com o passar dos anos uma parceria muito forte com o Ministério Público, com a Defensoria, doutor Daniel Leão, né? A OAB, nós estamos também em parceria com o CEDI. Então, o primeiro passo que você pode analisar, juntamente ao seu conselho, é talvez marcar uma visita a esses órgãos aí no município, é tentar articular quem são os responsáveis por essas instituições, porque muitas vezes, no caso concreto, é quem muito pode ajudar na resolução daquele conflito, daquela situação de violação, né? Outro parceiro que eu sinalizei aqui é o Poder Judiciário, né? Acho de fundamental importância a marcação de uma reunião, por exemplo, com o juiz da cidade, né, a representação do Conselho
municipal do idoso, e pode fazer até uma parceria com o conselho, por exemplo, da criança e do adolescente, e os dois conselhos juntos, se apresentar ao juiz ou à juíza daquela cidade. Eu tenho certeza que o Poder Judiciário tem total interesse em ter contato com essas estruturas, inclusive o Tribunal de Justiça aqui no Estado. Ele tem sido muito aberto aos pleitos, por exemplo, que nós aqui da OAB temos feito em relação ao idoso, né, a pessoa idosa. Então, é uma estratégia muito boa esse contato com o Poder Judiciário. Pode passar, Dalila. E aí eu sinalizo aqui mais alguns, né? Os CRAS e CREAS, aí eu coloquei aqui, buscam assegurar a proteção social, prevenir a ocorrência de situações de riscos sociais, fortalecendo os vínculos familiares e comunitários por meio da oferta de serviços, programas, projetos e benefícios, não só aos indivíduos, né, mas também às famílias, de uma forma geral, que estão em situação de vulnerabilidade social, né? Então, são estruturas que já na própria natureza dos serviços que são prestados, são estruturas que já realizam esse trabalho, que muitas vezes numa situação dessa, de violação, e principalmente porque no contexto em que a Constituição Federal, no artigo 230, ela coloca que é função da família também estabelecer um ambiente seguro, um ambiente protetivo em relação à pessoa idosa, né? Então, a gente, na nossa experiência na gestão passada, nós tivemos a oportunidade de visitar mais de 80 municípios e visitar e conhecer a realidade. A gente tem uma pluralidade muito grande, muitas vezes a situação de um município é totalmente diferente da de outro, né? Mas, de uma forma geral, a gente encontrou CRAS e CREAS muito comprometidos, profissionais, assim, pessoalmente comprometidos com as situações, né, que assolam os municípios, principalmente em relação à pessoa idosa. Então, eu entendo que podem ser grandes parceiros dos conselhos também de idosos, e a gente dá essa sugestão, né? Não só os CRAS e CREAS, mas também a própria rede setorial, né? As secretarias municipais, os equipamentos do SUAS, né? Quanto mais forte for esse link com essas estruturas, maior, de fato, é a interação daquele conselho, é o protagonismo daquele conselho em qualquer que seja a perspectiva. Pode passar, Dalila. E aí eu sinalizo aqui mais alguns parceiros, a polícia, né? A polícia, a gente sabe que hoje o 190 não é mais um telefone somente para a polícia militar, né? Somente para ocorrências policiais. Na verdade, é um telefone que se coloca à disposição dessas eventualidades, até mesmo de esclarecimentos, né? Então, quanto maior a ligação, o link do conselho com o delegado da região, com a delegada da região, né, mais fácil vai ser, ou melhor vai ser a atuação desse conselho, né? Então, um importante encaminhamento que você que está aqui presente no curso pode levar para o conselho, né, na próxima reunião, quem sabe tentar agendar também uma visita à delegacia da região, tentar analisar quais são as principais demandas na perspectiva de violência que vocês têm visualizado em cada município, né? Então, é um ponto importante. E o INSS, né? Eu costumo dizer que qualquer programa de televisão, né? Qualquer situação que o microfone abre para que o idoso possa se manifestar, sempre as principais questionamentos vão ser relacionados a direito a transportes, né, as gratuidades, né, a questão do assento e outras questões, e também relacionada a benefícios previdenciários e assistenciais, como o BPC, né? Então, uma parceria com o INSS, para aqueles municípios que têm a agência do INSS na região, elas podem ser fundamentais para coibir situações, por exemplo, de violência financeira, né? De outras situações que acabam vitimando a pessoa idosa de uma forma geral. Vamos lá, Dalila. Próximo slide. Estamos encerrando. E eu coloquei aqui como 2 últimos pontos uma inovação, na verdade, não vou dizer uma inovação, mas eu vou dizer um ponto que o Estado do Ceará tem sido um destaque frente a outros estados aqui no país, que é o link, né, que é a ligação, principalmente que o Conselho Estadual, o CEDI, tem feito, também com a própria iniciativa privada, né? Ano passado, na verdade, ano retrasado, 2019, a gente começou uma campanha de fortalecimento de fundos municipais, muitos municípios criaram seus fundos municipais do idoso, e tentando também valorizar o fundo estadual dos direitos do idoso para a captação de recursos para projetos ligados ao envelhecimento.
Mas tão importante quanto a gente ter a lei do fundo é a gente ter potenciais destinadores para esse fundo, né? Não é o foco aqui da nossa intervenção hoje, né? Falar sobre fundo municipal ou fundos estaduais, mas assim tem sido fundamental para, por exemplo, o Conselho Estadual dos Direitos do Idoso, essa parceria, esse vínculo, né, com a iniciativa privada. Então, por exemplo, se no meu município eu tenho pequenos comércios, eu tenho uma CDL municipal, que é uma Câmara dos Dirigentes Lojistas. É muito importante que você, enquanto conselho, né, se pense uma estratégia, por exemplo, de ter contatos. Quem sabe a gente fazer uma campanha de destinação para o Fundo Municipal do Idoso. E eu vou dar o exemplo aqui bem claro, por exemplo, de Iracema. Não sei se tem algum representante de Iracema aqui no município, aqui na nossa intervenção, mas a gente teve a oportunidade de ir umas 2 ou 3 vezes em Iracema, ainda na época do meu mandato, e nós tínhamos lá a realidade de um município muito pequeno, né, com um comércio pequeno em relação a outros municípios maiores aqui do estado do Ceará mesmo, mas que tinha um fundo municipal bastante ativo, né, inclusive conseguindo financiamento de atividades por meio de bancos, inclusive bancos até não cearenses, né, bancos de outros estados. Então, assim, eu achei interessante. Lá foi criado o Centro do Idoso, foi adquirido o transporte do idoso, um ônibus, né? A gente teve a oportunidade até de inaugurar essas obras, inaugurar a entrega desse ônibus. Então, tudo isso por meio justamente do fortalecimento dos fundos, né, do Fundo Municipal. E aí eu dei o exemplo de Iracema, mas eu poderia citar muitos outros municípios também que têm avançado nesse sentido, né? E, por último, as instituições, ou seja, a articulação também com instituições que concentrem suas atividades em torno da longevidade, em torno do envelhecimento. E eu poderia citar aqui, por exemplo, nós temos Barbalha, nós temos Juazeiro, nós temos várias outras instituições, vários outros municípios, Sobral, Quixadá, e eu poderia citar aqui vários que têm, por exemplo, cursos universitários ligados à área da saúde, ou até mesmo do direito, ou de outras áreas do conhecimento, serviço social, que, de repente, pode ser tratado, né, pode ser traçada parcerias, né, que possam estreitar relações entre os conselhos municipais do idoso e essas instituições, né? Parcerias, por exemplo, com a imprensa local. Eu lembro que dessas 80 e poucos municípios que pessoalmente a gente compareceu, quase todos a gente teve a oportunidade de ter entrevista na rádio, ou seja, é interesse da região discutir o envelhecimento. A gente sente que os idosos dos municípios cearenses muitas vezes têm no rádio seu maior companheiro, né? Então, por que a gente não utiliza dessa ferramenta para a gente difundir informações sobre direitos do idoso, difundir cuidados, né, especificidades acerca dessa política, né? Então, é muito importante traçar parcerias. A gente teve a oportunidade até em alguns municípios, eu posso citar até mesmo Iguatu, acho que deve ter alguém também de Iguatu aqui presente. A gente teve a oportunidade de traçar parcerias, até com programas de rádio, para que tivesse um momento lá para que fosse alguém, né, inclusive, lá falar sobre o direito do idoso, para idosos da região tirar dúvidas, né? Então, são estratégias, são, de fato, iniciativas que a gente vê que, na prática, a gente pode, sim, ter um bom resultado, tá bom? Dalila, pode passar. E já chegando, aí chega uma questão de desafio, né? Que é o seguinte: quais são as potencialidades e os empecilhos para a implementação das políticas públicas dos direitos da pessoa idosa em meu município? É a reflexão que a gente deixa aí para vocês, né? Quais são as potencialidades, o que eu tenho no meu município que eu posso, de repente, desenvolver. Eu tenho uma rádio onde eu possa buscar um momento que toda semana o Conselho Municipal do Idoso vá lá falar sobre um direito do idoso. Eu tenho, por exemplo, uma CDL, uma Câmara dos Dirigentes Lojistas. Eu posso agendar uma reunião com o promotor de justiça, com o juiz da cidade, para falar sobre as perspectivas do idoso, né? E quais são os empecilhos, né? Quais são as dificuldades que a gente tem aqui? O conselho não está ativo, enfim, tem as várias dificuldades, os empecilhos que vocês podem listar nos grupos que vão ser formados a partir de agora, tá bom? Pode passar, Dalila? Pode passar? Pronto, e aí, para finalizar, eu deixo aqui
uma reflexão para todos nós, né? Que é uma frase, na verdade, de Gramsci, que ele coloca: devemos ser pessimistas no diagnóstico, mas otimistas na ação. Né? Pode passar dali. A gente acredita que nós temos uma conjuntura onde, infelizmente, o nosso país, de uma forma geral, ainda não respeita a pessoa idosa como deveria respeitar. E não só a pessoa idosa, mas principalmente os grupos tidos como grupos vulneráveis, né? Dentro do conceito de vulnerabilidade social. Mas essa transformação para esse país, que vai suplantar esse quadro, né, esse quadro de não respeito, ela parte justamente de momentos como esse, né, momentos de reflexão, momentos de engrandecimento, momentos para que a gente possa renovar as nossas esperanças, de fato, num novo amanhã e no amanhã que vai chegar, tá bom? Então, mais uma vez, eu agradeço que o CEDI pela oportunidade, quero disponibilizar a OAB Ceará, atualmente estou na presidência da comissão estadual, juntamente com a doutora Fabiane, que faz um trabalho lá em Juazeiro. Nós temos hoje 8 comissões, praticamente num total de 100 advogados em todo o estado, para prestar esse tipo de esclarecimento, para cultivar ações que tratem sobre os direitos da pessoa idosa, e dizer que a gente tem um prazer muito grande em contribuir sempre com o CEDI Ceará, né? Eu tive muito orgulho durante esses 2 anos que estive à presidência de conduzir algumas dessas atividades, e espero que o CEDI sempre cresça, né, no trabalho de muitos e muitas conselheiras e conselheiros que há muitos anos vêm aí a defender os direitos da pessoa idosa. Muito obrigado, Dalila, muito obrigado, doutora Vina, e estamos aqui à disposição. Valeu. Nós que agradecemos, doutor Rafael, demais pela sua contribuição aqui com a formação dos conselheiros municipais. Acredito que eles também estão, assim, como eu, né, maravilhados por sempre as suas palavras, né, elas nos trazem um alento, elas nos trazem empolgação para que a gente continue na luta pelos direitos das pessoas idosas. Gente, assim, a nossa metodologia das aulas, elas estão acontecendo, né? Assim, o professor vem, ele traz a aula, né? Ele fala um pouco sobre a temática dele, e aí a gente se divide nos grupos para debater o desafio que o professor trouxe. Hoje o doutor Rafael trouxe o desafio. A gente já deu um spoilerzinho dessa aula, né? Pela manhã, a equipe aqui, a gente dividiu, essa turma era muito grande, então a gente dividiu em três grupos, né? E aí cada grupo é administrado aqui pelo pessoal da equipe do CEDI. Então, o pessoal da equipe do CEDI deu um spoilerzinho da aula de hoje do Dr. Rafael, já lançou o desafio lá no grupo pela manhã para que se preparassem para responder. Então, a gente vai fazer o seguinte, doutor Rafael, você vai dar assim para a gente aqui uns 2 ou 3 minutos para que a gente vá com eles debater nos grupos, certo? E aí, dentro dos grupos, a gente escolhe 3 representantes para que eles possam vir aqui responder ao desafio que foi lançado por você, tá ok? Aí você pode ficar aí em stand-by, que a gente já volta, tá bom? Voltando, ainda estão aqui todos? Pronto, quem está aqui com a gente para responder o desafio do professor é o Mário, a dona Erivani, a Socorro Pitombeira e a Eriglésia. E aí eu peço a todos que, quando forem, né, fazer as falas, ligarem os microfones, ligarem a câmera, para que a gente possa ver, possa ouvir vocês, e cada um tem 2 minutos para responder ao desafio do professor, tá bom? Vamos começar aqui com a Eriglésia. Eriglésia, você pode ligar seu microfone, sua câmera, fala um pouco de você para a gente, seu nome, seu município, se você faz parte do conselho, ou se você trabalha em alguma pauta da pessoa idosa no município, por favor.
Próximo participante, a dona Erivani. Eu já consegui o contato aqui com a dona Erivani. Enquanto os outros se organizam, dona Erivani, por favor. O desafio é o seguinte: quais as potencialidades e os empecilhos para a implementação das políticas públicas dos direitos da pessoa idosa em seu município? E aí você fala primeiro um pouco sobre você e sua representação. Boa tarde a todos. Boa tarde. É muito prazeroso estar participando dessa formação. O CEDI está de parabéns. E hoje veio ouvir o Rafael, é assim, um estado de graça, né? E parabéns, Rafael, por tudo que você falou. Eu lhe conheço desde você quase um menino, né? Começou a militar nessa política da pessoa idosa. Eu sou Erivani Soares, sou assistente social aposentada, mas, antes de tudo, idosa, militante da política, né? Protagonista dessa política também, e hoje estou conselheira no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Fortaleza, representando a ABRAS. E dizer que quais são as potencialidades dos conselhos municipais. Uma das grandes potencialidades que eu considero é a representatividade que o colegiado tem, né? Como o doutor Rafael falou, né? Ele é paritário, então, essa questão de ser paritário tem representantes das organizações governamentais e das organizações da sociedade civil. Isso é uma força, né? Essas duas partes se integrarem e buscarem conscientizar os gestores na importância de valorizarem esses órgãos representativos de cada segmento, no nosso caso, idoso, para implementar as políticas públicas, porque o Conselho, ele tem, não é, como nós já vimos aí, ele tem essa prerrogativa, né, de propor, implementar e, sobretudo, fiscalizar, fazer o controle social. Isso eu considero, e vi também no grupo, né, sou da turma 1, alguém falou sobre isso, e vou falar uma outra coisa que também o Rafael falou, a importância dos conselhos terem na sua composição usuários, pessoas idosas, né? Eu já participei do Conselho Municipal de Fortaleza como usuária e, como tal, estive na vice-presidência e na presidência do Conselho Municipal e sou membro do FOSEP, né? Líder da Pastoral da Pessoa Idosa, e por aí vai. E nós vemos a importância da pessoa idosa protagonizar os seus direitos e não se acomodar à violação desses direitos, né? Isso é muito importante e, assim, uma outra coisa que talvez já chegaria aos empecilhos, importante, é o engajamento dos conselheiros, né? O engajamento dos conselheiros, nós não podemos querer que o conselheiro ele tenha dedicação exclusiva ao conselho, não dá. Mesmo o governamental, ele tem o seu trabalho, né? Mas ele tem também um papel importante em levar para o seu gestor, para a sua secretaria, o que é deliberado no conselho, o que é discutido, etc. Isso poderá ajudar muito, né? E da sociedade civil, então, não se fala, né? Em todas as instituições da sociedade civil que compõem o colegiado de um conselho, buscar mostrar a importância dessa implementação da política pública, que aí a gente já vem para um empecilho, uma cultura que existe. Às vezes, dizem, para o velho tudo é mais difícil, para o idoso tudo é mais difícil, não vamos aceitar isso, não é? Então, o empecilho que eu considero essa questão dessa cultura que existe, às vezes,
quem sabe, talvez até um preconceito, quem sabe, um ageísmo, por aí vai, né, nessa parte do idoso. E o outro empecilho é exatamente a falta de engajamento, né, e a falta de consciência dos próprios gestores, né? Os conselheiros podem fazer ações que movimentem, agilizem a implantação dessa política da pessoa idosa, né? Porque, às vezes, uma outra coisa também que eu gostaria até de falar um pouco, que eu vejo isso, o que falta é a própria população idosa ser consciente dos seus direitos. A gente não pode exigir o que não conhece, né? Então, que o Conselho tenha também, né, essa ação de conscientizar a toda a população dos direitos que a pessoa idosa tem, e quando eu digo toda a população, que desde a criança, da idade, a criança está, digamos, na sua infância, ela também já ia entendendo essa história, as questões do envelhecimento já sejam discutidas, né? Na escola, na família, na comunidade, e desenvolver essa cultura de saber que quem não morrer cedo vai envelhecer. E é importante que todos os direitos que vêm sendo conquistados com tanta luta, né? Muitas vezes lutas inglórias, mas muitas vezes algumas vitórias, que esses direitos sejam ampliados cada vez mais e toda a população viva bem, a sociedade viva bem, viva feliz, com bem-estar, mas, de um modo especial, aqueles que tiverem o privilégio de envelhecer. Obrigada. Obrigada, dona Erivani. A dona Erivani sempre contribui positivamente nas pautas em que a gente participa. Pelo menos sempre vejo e tenho o maior orgulho de aprender um pouco toda vez que participo de um evento com a senhora. Muito obrigada, dona Erivani. Obrigada, Dalila, pela oportunidade. A gente vai aqui, então, agora ouvir a Eriglécia. Eriglécia, da mesma forma, você se apresenta, fala um pouco sobre você, sobre a sua luta e também responde ao desafio do professor, tá bom? Pode ligar o microfone. 2 minutos, por favor. Boa tarde a todos. Eu sou Eriglécia Lima, sou advogada, represento, né, assento no Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Iguatu, indicada pela subseção da OAB de Iguatu, e em novembro do ano passado assumimos, juntamente com os demais membros, assumi a presidência do Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Iguatu. É a primeira vez que o Conselho de Iguatu tem na presidência um membro não do Poder Executivo, sim da sociedade civil, né? E eu estou iniciando aí no processo. Muito a aprender, prazer em conhecê-lo, Dalila, escuto muito falar de você. O doutor Rafael já esteve aqui no Iguatu com a gente em alguns momentos. E é assim, eu gostei muito de estar aqui com essa formação, que me parece que foi uma iniciativa pioneira, né? Então, assim, você iniciar numa presidência do Conselho Municipal com uma formação é muito bem-vindo, muito positivo, e creio eu que só a somar com o que a gente vai desenvolver, né? Essa é basicamente assim como se deu minha entrada no Conselho Municipal. Estou iniciando o processo. E em relação à pergunta, né, o questionamento, eu tentei aqui computar, consolidar algumas falas dos colegas, né, do grupo que eu faço parte, que é o grupo 3. A primeira potencialidade, que foi bem elencada no grupo, é o fato da existência do próprio conselho, né? Ter no município um conselho municipal é um apoderamento da pauta, né? É um apoderamento em loco da pauta, e isso ajuda muito no executar, no fazer, no acompanhar, inclusive uma relação
de maior interação e positividade com os conselhos estaduais. Então, ter no município um conselho é, sim, uma grande potencialidade de empoderamento da causa da pessoa idosa. E dentro desse mesmo contexto, outra potencialidade é o fato do próprio conselho ser criado por lei, e isso nos dá uma segurança jurídica, mas não só a segurança jurídica, mas a segurança social, né? E não só ser criado por lei, por ter leis, né? Estaduais, nacionais, que venham convergir com a causa, com a pauta. Então, ter uma legislação que caminhe, que nos ajude a fortalecer esse processo de valorização da pessoa idosa é uma potencialidade. Uma outra potencialidade é a participação dos atores sociais, né? O conselho, como o doutor Rafael falou, ele tem uma paridade, né? A paridade aí de público e sociedade civil, e sociedade, alguns setores diversos, mas dentro do conselho, essa participação é muito heterogênea, né? É um recorte da sociedade muito bem objetivada. Então, aqui no Iguatu, por exemplo, tem a OAB, tem o SESC, tem o Lions Club, entidades, escolas, representantes de escolas, entidades que dão um retrato, um reflexo da sociedade, né? Outra potencialidade, a questão do conselho ter em seu espaço vários meios de comunicação, né, de poder ter, principalmente nesse contexto da pandemia, que é um grande desafio de atuar no conselho no ano de pandemia, como foi o ano de 2020 e está ainda 2021. Então, os meios sociais, as redes sociais, os meios de comunicação e deve continuar sendo potencialidade dentro dos nossos conselhos. E uma outra potencialidade que já tem bem mais plausível em alguns conselhos, né, são as parcerias. As parcerias, elas precisam ser otimizadas, precisam ser fortalecidas. Alguns conselhos, como falava o Conselho do Juazeiro do Norte, já está bem fortalecido, parcerias com a OAB, com o MP, as próprias rádios locais, rádios de serviços, ONGs. Essas parcerias, elas são, de alguma forma, como eu posso dizer assim, são sistemas que vêm convergir com a rede de proteção para o idoso, né? Uma rede de proteção, a sistematização de uma rede de proteção para o idoso. E aí, nas potencialidades, ainda o compromisso, né, das pessoas que compõem, dos membros, informação e qualificação dos conselheiros. Basicamente, essas foram as potencialidades. Os empecilhos, né, um dos pontos que foi colocado pela equipe é a não concretude das ações propostas nas conferências, né? Existe, inclusive aqui no Iguatu, como estou entrando ainda, né, conhecendo, me apropriando dessa pauta, um dos documentos que eu tive, né, em pauta com os conselhos, foi estudar o relatório da última conferência. Como foi a última conferência e quais eram as propostas que estavam. E quando a gente fez um levantamento das propostas, não chegou a 10% das propostas que estavam previstas para se concretizar, não chegou a 10%. E me parece ser uma realidade comum nos municípios, a dificuldade de se concretizar as propostas, né, pensadas tanto em âmbito de conferência como em âmbito de reuniões. Um outro empecilho que foi colocado é a pouca participação de alguns conselheiros, né? Pouca participação de alguns conselheiros. E eu acredito isso que também perpassa pelo maior compromisso da representatividade, né? Se nós estamos representando alguma instituição e a sociedade como um todo, esse compromisso ele precisa se dar na efetivação da representatividade. Então, assim, realmente, alguns conselheiros, a gente precisa otimizar mais essa participação. Empecilho, mudança na mesa diretora, né? Houve um certo empecilho nessa pauta, e em alguns
E alguns empecilhos, a necessidade de um melhor alinhamento com a gestão municipal, né? Com a gestão municipal. Entender que o conselho não é necessariamente uma secretaria, necessariamente não é um órgão do Poder Executivo, né? É um órgão, como todas as deliberações que o doutor Rafael mostrou, e precisa, sim, dialogar e se alinhar, independente de quem venha assumir a prefeituras, e independente de quem esteja representando o conselho, principalmente essa independência política, né? Política partidária. Esses foi um dos maiores empecilhos, e particularmente aqui no Iguatu, eu digo que no Iguatu, o que eu venho percebendo como empecilho, é uma necessidade de uma maior integração justamente entre esses parceiros que estão bem consolidados lá no Juazeiro do Norte. Aqui no Iguatu a gente tem a OAB, tem o Ministério Público, tem instituições, né, voltadas para a pauta do idoso, e todos trabalham muito bem, mas ainda existe uma necessidade dessa rede se sistematizar melhor. E eu vejo no Conselho Municipal esse espaço que pode ser e deve ser esse elo de integração e de colaboração entre as instituições. É isso, Dalila, obrigada a todos, ao grupo, se eu não representei aí, desculpa, estava nervosa também, é a primeira vez que estou participando. No mais, me coloco aí agradecida a todos. Ok. Obrigada, então, Ericlésia. A Ericlésia representou aqui a turma 2, não foi isso, Ericlésia? Sim. Turma 2. 3, desculpa. 3. Então, vamos aqui para Socorro Pitombeira, que ela vai representar a turma 2. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, Dalila, essa simpática mediadora. Boa tarde, doutor Rafael. Boa tarde. Eu sou Maria do Socorro Pitombeira Xavier. Eu estou inscrita representando uma instituição de longa permanência para idosos aqui no município, que é o Lar Santa Clara de Assis. Mas também eu participo do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, como conselheira, certo? Falar depois de qual município? Russas. Legal. Russas, certo? Falar depois dessas duas falas aí do grupo 1 e do 3, eu só tenho mais que corroborar com as ideias delas, né? Assim, o nosso grupo 2 não deu tempo a gente conversar, porque eu já entrei um pouco atrasada, porque eu estava resolvendo um problema aqui de família, e não deu tempo a gente conversar. Então, eu peço aos demais, eu vou dizer aqui a nossa posição, e aos demais que complemente, né? Que está quase, na mesma linha do que a Ericlésia falou e a Erivani, tá bom? Então, pronto, o que a gente pensa, quer dizer, a própria constituição do Conselho, não é uma potencialidade, porque é um espaço que a sociedade civil tem. Que pena que já se torna um empecilho, que nós não valorizamos como sociedade civil esse canal de comunicação, esse canal que a gente pode se sugerir as políticas públicas, né, para os vários setores da sociedade, no nosso caso, a pessoa idosa. Esse veículo que nos leva a nos posicionar, a colaborar com as políticas públicas, né? Infelizmente, a gente fica só de reclamar e de fazer críticas. E, no entanto, a gente não participa. Então, eu acho que a grande potencialidade, que a Ericlésia até falou, é a existência do próprio Conselho. Outra potencialidade que eu estou vendo agora, que eu estou agora participando mais ativamente, porque eu sou servidora pública estadual
e estou aposentada e sempre eu fui apaixonada. Eu era da área fiscal e tributária, só que hoje como sempre eu fui apaixonada pelo serviço social, aí eu estou me dedicando mais, né? Eu saí de um serviço e entrei no outro, agora esse outro é voluntário, né? Então, a gente não aproveita isso e uma das potencialidades realmente é essa própria formação, porque o que é um empecilho? A falta de conhecimento dos conselheiros, né, de legislação, da importância, das atribuições, isso é um empecilho, né? E que nós estamos tendo essa oportunidade agora da gente ter todo o conhecimento de nossas atribuições. Se não fizermos, realmente é porque nós não temos compromisso, que realmente é outro empecilho, a falta de compromisso. Então, o Conselho do Idoso, ele tem que marcar o espaço dele na comunidade, né? Ter, como foi a Erivani falou, ter concretude nas ações, que é para poder a comunidade acreditar, né? Que é outro empecilho, é isso aí, né? E também agora, doutor Rafael, também essa articulação entre OAB, essa comissão, Ministério Público, por exemplo, no ano passado, nós, como instituição de longa permanência, a gente contou muito com o Ministério Público, que nos ajudou em orientação, foi muito bom. Então, essa integração realmente tem que acontecer com os conselhos, né? E eu empecilho era essa falta de conhecimento, mas agora nós estamos tendo esse conhecimento. Eu quero dizer para o pessoal do grupo, como não deu tempo a gente conversar, se alguém quiser se posicionar, eu vou terminar por aqui. E eu queria só dar um exemplo, gente. Por exemplo, nós lá no Lar Santa Clara, nós celebramos um convênio com a faculdade Vale do Jaguaribe. Essa faculdade ela fica em Aracati, e nós celebramos lá um convênio de 4 anos para a faculdade, o La Santa Clara, receber universitários, né, para fazer os estágios, certo? Só não deu certo no ano passado, 2018, 2019 deu certo. Ano passado, infelizmente, pela pandemia, parou, e esse ano também. Mas foi muito maravilhoso, nos ajudou bastante, certo? Então, essa troca, vindo jovens lá para dentro, eles gostavam, os idosos. Então, essa integração com as escolas, com as universidades, é maravilhoso. Legal, né? Entra aí na parte da rede de parcerias, né? Que o doutor Rafael trouxe aqui na fala dele, né? A gente tem aqui também o Mário, ele que faz parte também do grupo da Maria do Socorro. Mário, você quer complementar a fala da Maria do Socorro? Você que participou aí da aula desde o início, das discussões dentro do grupo. Boa tarde, Dalila. Boa tarde, Vina, doutor Rafael. Todas as pessoas que estão participando desse momento tão importante para o fortalecimento dessa política, né? Aqui em Tianguá, doutor Rafael, a pergunta é as potencialidades e os empecilhos, né? Nós consideramos estou como vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas Idosas, meu nome é Mário Soares, sou servidor público da Secretaria do Trabalho e Assistente Social. Como potencialidade, o apoio dos gestores, que sempre nós tivemos, certo? O nosso prefeito é um idoso, e eu considero como um símbolo para as nossas ações, para potencializar as nossas ações. A independência que nós sempre tivemos das nossas ações, buscando as parcerias, nós sempre tivemos total apoio, né? Nós temos também um diálogo aberto com os representantes do Poder Legislativo. Os nossos técnicos, os nossos profissionais dos equipamentos de proteção, tanto da atenção básica como da especial, todos são concursados, são servidores efetivos que dão uma certa continuidade nas ações, nas questões do Conselho, quando o Conselho procura a parceria dessas instituições. E como um empecilho que eu considero, justamente essa atividade não ser exclusiva. Como nós
também somos técnicos de outros secretarias, muitas vezes as nossas ações, para que a gente possa dar um andamento, para que a gente possa ter um acompanhamento e potencializar com mais qualidade, às vezes a gente fica sobrecarregado e aí a gente fica nessa dificuldade de estar conciliando as nossas atribuições enquanto conselheiro, as nossas atribuições enquanto profissional, e muitas vezes aí aparecem outras ações, várias ações que a gente tem que estar tendo essa sabedoria de estar conciliando, né? Mas eu acho que o grande empecilho justamente é uma atividade não ser exclusiva, que aí poderia qualificar cada vez mais o trabalho de todos os conselheiros. Então, muito obrigado. Legal. Obrigada aí, Mário. Nós que agradecemos, né, também aqui a fala dos 4 participantes. Então, assim, agora eu vou passar para o doutor Rafael, para que ele faça as considerações sobre as falas dos representantes aqui dos municípios. Doutor Rafael. Perfeito, estamos aqui. Gente, queria só falar aqui um pouquinho, mandar um abraço, que eu não mandei no início, para a Elze do Mulungu, para o Tancredo, Tancredo é de Boa Viagem, a Rosário, que agora é de Maranguape. No início da aula eu citei algumas presenças e agora vi eles aqui. Então, doutor Rafael, por favor. Perfeito. Bom, primeiramente, parabenizar os grupos pelas discussões, né? Sem dúvida, até com mais tempo, talvez até no evento presencial, a gente poderia até discutir ainda mais, né? Esse assunto realmente é um assunto que tem muitas particularidades, né? A gente viu que em cada um dos grupos a gente pôde sinalizar alguns pontos de semelhanças, né? Ou seja, potencialidades e desafios semelhantes. E eu achei muito interessante até a questão da representatividade, né? A dona Erivani é vamos dizer assim, é uma grande referência nossa, né? Uma pessoa que há muito tempo milita na perspectiva do envelhecimento, já foi presidente do Conselho Municipal e vice-presidente do Conselho Municipal aqui de Fortaleza. Doutor Eric Glessi também a gente já conhece, tem um trabalho muito forte, né, lá no Iguatu, juntamente com a doutora Paula, né, doutora Nazaré, doutor Breno, né, o nosso amigo, a nossa colega Socorro Pitombeira, lá no município de Russas, a gente teve a oportunidade de conhecer a realidade de Russas, realmente tem algumas particularidades, né? Tem uma grande potencialidade que ela trouxe, inclusive ela é uma das representantes, de ser um município que tem ILPIs, né? Nem todos os municípios dispõem desse tipo de ferramenta, né? de estrutura de apoio ao idoso que necessita desse cuidado específico, né? E o nosso amigo Mário, né, que a gente saúda também, também teve a oportunidade de fazer ações lá no município de Tianguá, que trouxe essa questão da importância do contato, né, próximo com a secretaria. Eu confesso que na nossa realidade, enquanto conselho estadual, a gente passa por muitos desses desafios também, né? Inclusive, por exemplo, nisso que o Mário falou, a gente sempre teve um contato muito próximo com a Secretaria de Proteção Social, sempre foi uma grande parceira das nossas atividades, a gente teve o apoio, por exemplo, da Secretaria para ter presença na grande maioria das conferências municipais que nós tivemos naquele ano de 2019. E a Secretaria teve que disponibilizar carro, teve que disponibilizar motorista e todo o apoio que a gente precisou, a gente teve naquela época, e eu estou citando apenas uma das atividades, né? Então, é de fato muito importante esse apoio das secretarias às quais, né, os conselhos estão vinculados, mas sempre preservando, de fato, essa autonomia do conselho, né? Então, realmente essa dualidade, né, esse aspecto de atenção que o Mário trouxe, realmente é bastante salutar, bastante importante. Então, eu gostaria de parabenizar os grupos, eu acho que a gente alcançou os objetivos, dizer que eu aprendi muito aqui no nosso módulo, dizer que nós lá na OAB estaremos sempre à disposição. A doutora Eric Glessi, inclusive, faz parte da CDPI, que é a Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB de Iguatu. A doutora Fabiane Dani é a presidente, a atual presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB de Juazeiro. Eu estou na presidência
da comissão estadual, e a gente está sempre à disposição. Vou aproveitar, Dalila, para deixar o telefone aqui da OAB, certo? Que é o DDD 85, certo? 3216-1603, certo? É o telefone lá da UAB, o meu telefone pessoal está nos slides, né? Nos slides que a gente apresentou. Cumprimentar aqui o CEDI, parabenizar pela questão da tradução simultânea aqui dos nossos amigos aqui, deixa eu só ver aqui, já passar o Fabiano, né? E o Juan, essa atenção. A gente entende que uma sociedade que defende, né, e que vai respeitar a pessoa idosa é uma sociedade que respeita a criança, o adolescente, que respeita a mulher, que respeita negros e negras, e que respeita também, né? Então, parabenizar a todos aí, dizer que a gente sai revigorado aqui nessa tarde e faz votos aí de que a Vina, né, nossa querida amiga, dê continuidade ao evento e desejar a todos aí uma boa tarde, uma boa semana. Obrigado. Que bom, então, doutor Rafael, a gente que agradece demais pela sua contribuição nessa tarde de hoje.